Hoje vamos explorar 10 tabus incomuns da Rússia que vão te surpreender. A Rússia, o maior país do mundo, é um verdadeiro território de extremos, com suas paisagens congeladas, cidades históricas e uma cultura vibrante. Mas, por trás de toda essa grandiosidade, existem curiosidades e hábitos que podem parecer inacreditáveis. Você sabia que há uma proibição de roupas íntimas de renda para mulheres? E que os homens na Rússia pagam imposto para usar barba? E não para por aí, as mulheres russas são conhecidas por sua beleza estonteante e até participam de competições inusitadas, como a divertida disputa de tapas na bunda. Enquanto isso, os homens enfrentam uma expectativa de vida preocupantemente baixa, em grande parte devido ao alcoolismo. Neste vídeo vamos desbravar esses tabus e tradições que parecem saídos de um conto de fadas, mas que são muito reais. Então, fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. E já aproveita para sentar o dedo no like e se inscrever no canal. Sua ajuda é fundamental para o nosso crescimento. Vamos lá? Número 1. Mais mulheres do que homens na Rússia. Existem 11 milhões de mulheres a mais do que homens na Rússia. Esse desequilíbrio se mantém há mais de um século, agravado pela Segunda Guerra Mundial, que tirou a vida de mais de 25 milhões de soldados. Nos tempos modernos, o abuso de substâncias, o consumo excessivo de álcool e drogas tem contribuído para a baixa expectativa de vida masculina, resultando em uma razão de 86,8 homens para cada 100 mulheres. As mulheres costumam se casar jovens e ter filhos rapidamente. Hoje, algumas são incentivadas a buscar casamento com estrangeiros, pois há poucos homens russos disponíveis, impulsionando o fenômeno das noivas por encomenda. Número 2. Belas mulheres. As mulheres russas são conhecidas mundialmente por sua beleza e elegância, frequentemente combinando traços faciais delicados, cabelos volumosos, olhos expressivos e uma postura graciosa. Além da aparência física, são reconhecidas por sua personalidade forte e resiliente, moldadas pela rica e desafiadora história da Rússia. A beleza das mulheres russas vai além do físico, destacando-se pelo estilo sofisticado e atenção à moda. Em cidades como Moscou e São Petersburgo, é comum ver mulheres bem vestidas, com um senso de elegância que permanece em alta na cultura russa. Outro fator que contribui para essa imagem é a importância dada à aparência e ao autocuidado, com muitas dedicando tempo a rotinas de beleza e saúde. As mulheres russas costumam ser independentes, mãos na massa, muitas com bom nível cultural, e o mais importante, femininas. Em paralelo a essa realidade, homens do centro e norte da Europa, assim como dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, costumam ir à Rússia por meio de agências de casamento e noivas por encomenda. Número 3. Proibição de roupas íntimas de renda. Uma lei russa proíbe a produção e importação de roupas íntimas de renda. Especialistas afirmam que esse tipo de lingerie afeta a saúde, e desde 1º de julho de 2014, esses produtos desapareceram das lojas. A proibição gerou insatisfação entre fabricantes e consumidoras, estendendo-se a países como Tajiquistão, Bielorrússia e Cazaquistão. Segundo as autoridades russas, a população deveria dedicar seu tempo e esforços à construção e manutenção do regime comunista, sem se preocupar com detalhes como a beleza das roupas íntimas. Então, se você for visitar a Rússia, é melhor deixar suas lingeries de renda em casa, pois elas podem ser confiscadas na alfândega. Embora controversa, essa questão raramente é priorizada como um problema de direitos humanos no país. 4. Competição de tapas entre mulheres. A Rússia é famosa por suas invenções esportivas excêntricas, e uma das mais curiosas é o campeonato de tapa na bunda, inspirado em eventos como o campeonato de tapa na cara. Essa competição surgiu em 2019, na Sibéria, e é chamada de Butt Slapping Championship. Ela ganhou popularidade especialmente após o sucesso das competições masculinas. Nesse duelo inusitado, duas mulheres lutam para fazer a adversária perder o equilíbrio com uma série de tapas nas nádegas. As participantes alternam os golpes, e quem conseguir desestabilizar a oponente primeiro é a vencedora. Apesar de estranho, essa modalidade se tornou uma tradição, sendo realizada anualmente como parte da Taça Yend. 5. Alcoolismo. Conhecida por seus invernos rigorosos e pela vodka, a Rússia enfrenta uma crise de alcoolismo. Estima-se que 43 mil russos morrem anualmente devido ao envenenamento por álcool falsificado. O consumo excessivo de álcool se tornou um problema social,
afetando profundamente a saúde pública e a vida familiar, além de impactar a economia do país. Quase um terço dos homens russos morre antes dos 55 anos, uma expectativa de vida comparável à de países subdesenvolvidos. A maioria das mortes ocorre por causa do álcool, seja por doenças do fígado, intoxicação, acidentes de carro ou até brigas. Segundo um estudo da renomada revista científica The Lancet, a Rússia está entre os líderes mundiais de consumo de álcool, com cerca de 10 litros de etanol por pessoa anualmente. E engana-se quem coloca toda a culpa na vodka. A cerveja representa 41,5% do consumo total no país, ultrapassando o tradicional destilado, que soma 38%, o vinho, cada vez mais popular e incentivado por Putin por ser mais saudável, leva 10,3% da preferência, contra 10,2% de outros drinks que fazem sucesso no país. 6. Proibição de atividades LGBT. No dia 30 de novembro de 2023, o Supremo Tribunal da Rússia tomou uma decisão polêmica. O movimento LGBT internacional foi classificado como uma organização extremista, resultando na proibição de suas atividades no país. O tribunal não detalhou exatamente o que entende como movimento LGBT, mas a decisão pode levar à criminalização do ativismo LGBTIA+. A medida atende a um pedido do Ministério da Justiça, que alegou que as atividades do movimento contêm elementos de extremismo, incitando o ódio social e religioso. Após uma audiência secreta de 4 horas, o juiz Oleg Nefedor declarou que a decisão deveria ser implementada imediatamente. Essa classificação está alinhada com o Código Penal russo, que define crimes extremistas como aqueles motivados por ódio ou inimizade contra grupos sociais. Assim, ativistas LGBTIA+, e o uso de símbolos associados à comunidade agora enfrentam o risco de serem acusados de participar de uma organização extremista, o que pode resultar em sérias consequências legais. 7. Cada vez menos russos. Se você acha que a Rússia está cheia de russos, pense novamente. O país enfrenta uma crise demográfica que preocupa o presidente Vladimir Putin, que frequentemente menciona a importância de aumentar a população russa em seus discursos, afirmando que o futuro da Rússia depende de quantos somos. Desde 2020, entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas deixaram o país, resultando em um cenário alarmante. A taxa de natalidade caiu a ponto de o número de nascimentos ser inferior ao de mortes. Historicamente, eventos como a Segunda Guerra Mundial tiveram um impacto devastador na população, e a taxa de natalidade despencou após o colapso da União Soviética. Apesar dos incentivos, como o programa Mate Capital, que oferece subsídios às famílias com mais filhos, esses esforços têm sido insuficientes para reverter a tendência. Adicione a isso fatores recentes, como a pandemia de Covid-19, que pode ter causado até 1.600.000 mortes a mais do que o esperado, e a guerra na Ucrânia, que também resultou em perdas significativas de vidas e no êxodo de jovens em idade reprodutiva. Número 8. Presidente Putin e a falta de liberdade. Vladimir Putin é uma figura de enorme destaque na Rússia. Visto como um ídolo nacional, ele goza de altos índices de popularidade, com vitórias eleitorais esmagadoras. Embora o sistema político do país seja frequentemente criticado por falta de transparência e justiça. Putin é especialmente admirado entre os jovens russos, que o veem como um modelo de liderança e poder. Existem até clubes de fãs de Putin, com membros entre 16 e 18 anos, que promovem sua imagem, organizando atividades e elogiando, reflexo da profunda influência de Putin na cultura russa. No entanto, a liberdade na Rússia é um tema delicado e, para muitos, inexistente em sua totalidade. Segundo dados do governo russo, cerca de 80% da população apoia Putin. Porém, manifestantes, em sua maioria jovens e mais instruídos, enfrentam severa repressão policial, especialmente aqueles ligados a movimentos de direitos humanos e minorias, como a comunidade LGBT, que corre sérios riscos ao se engajar em ativismo ou fazer declarações públicas. Desde as manifestações de 2010, o governo russo vem implementando medidas autoritárias para controlar a população, incluindo leis que proíbem críticas ao governo, mesmo na internet. Quase todos os veículos de comunicação independentes foram bloqueados, e redes sociais como Facebook e Twitter são inacessíveis sem o uso de VPNs. O controle de informações foi intensificado, permitindo que o governo censure conteúdos contrários ao regime sem necessidade de aprovação legislativa.
A liberdade de reunião também foi severamente restringida desde 2014, com emendas legislativas que tornaram os protestos praticamente impossíveis de serem realizados sem duras penalidades. Qualquer manifestação exige permissão das autoridades, que frequentemente a negam ou impõem restrições, como transferir eventos para áreas isoladas ou alegar riscos à segurança nacional para cancelá-los. Participantes de protestos podem ser multados ou até presos por até 5 anos, criando um clima de medo que sufoca a liberdade de expressão e ação pública. Número 9. Imposto em comum. Embora muitos se incomodem em pagar impostos anuais para sustentar a sociedade, pelo menos não enfrentam um imposto em comum como o da barba na Rússia. O governo russo exigia que homens pagassem uma taxa para manter suas barbas, uma regra curiosa que teve origem com o rei Henrique VII da Inglaterra, em 1535. O valor do imposto variava de acordo com o status social do barbudo, com nobres sendo taxados mais alto, mas claro, o próprio rei, que ostentava uma longa barba, estava isento. No Grande Império Russo, Pedro, o Grande, implementou reformas de ocidentalização para aproximar o país da Europa. Em 1698, ele introduziu o imposto sobre barbas, acreditando que elas representavam o conservadorismo. Homens barbudos precisavam pagar uma taxa considerável e obter uma licença especial para manter a barba, uma medida considerada absurda e uma violação dos direitos individuais. Esse regulamento foi abolido há séculos, mas parece que a Rússia mantém traços de seu passado peculiar. Número 10. Mergulho gelado na Rússia. Na Rússia, o inverno não é apenas uma estação fria, é um convite para a prática de uma das tradições mais intrigantes do país, o mergulho em águas geladas durante a celebração da Epifania. Este ritual, profundamente enraizado na cultura ortodoxa, atrai milhares de pessoas dispostas a desafiar as baixas temperaturas para emergirem em rios e lagos congelados. Muitos acreditam que as águas são sagradas e possuem propriedades curativas, tornando a experiência não apenas um ato de coragem, mas também de fé. À medida que as temperaturas caem até menos 40 graus Celsius, as autoridades locais quebram o gelo e instalam plataformas para facilitar o acesso. Inclusive, Putin tem cumprido essa tradição há anos. De acordo com dados oficiais, cerca de 1,8 milhão de pessoas participaram do ritual em todo o país, apesar dos alertas da igreja sobre os riscos para a saúde. Chegamos ao final. Espero que você tenha se divertido e aprendido algo novo hoje. Se curtiu, deixe aquele like maroto, se inscreva no canal, isso ajuda muito e me motiva a trazer ainda mais conteúdos legais para você. E, por favor, não seja tímido. Compartilhe suas opiniões e curiosidades nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam e sempre busco responder. Estamos todos juntos nessa jornada de aprendizado e descobertas. Obrigado por assistir. Até a próxima viagem.